Oiê, bem-vindos ao Psicocast. Meu nome é Laura, sou estudante de Psicologia do segundo semestre da Uninasal e criamos esse podcast através do nosso projeto de extensão 1 em saúde coletiva e trouxemos perguntas que eram para ser feitas por um psicólogo, mas os alunos não tinham coragem de fazer. Alunos esses do terceiro ano da Escola César Caus. Trouxe duas amigas para abordar o tema junto comigo. Oiê, eu sou a Vivian. Oi, eu sou a Lara. E juntamente com a Lara e com a Vivian, a gente trouxe uma convidada para abordar o tema melhor. Psicóloga Mazé Chaves, formada aqui na Uninasal também, está fazendo uma pós-graduação em perinatalidade e parentalidade. Hoje é um ótimo dia para se falar sobre relacionamentos. Olá, eu sou a Mazé, trabalho com a terapia cognitiva comportamental e estou aqui à disposição de vocês. Bom, nosso primeiro eixo temático dessa nossa discussão é sobre relações familiares. A saúde mental dos adolescentes hoje em dia pode influenciar em diferentes fatores, incluindo as relações familiares. Bom, então, como a relação com os nossos pais ou a falta dela afeta os nossos relacionamentos futuros? Em todos os contextos. Por quê? Porque a nossa vida, as nossas experiências, elas estão do que a gente vive. A partir do momento que você tem uma convivência em toda a sua infância, sua vida, se ela for satisfatória, se ela for agradável, você vai desenvolver habilidades positivas. Se você tem uma relação conflituosa, se você vive num ambiente hostil, provavelmente você vai ser uma pessoa que vai ter mais dificuldade. E por que isso afeta mais na infância? Por quê? Porque os adolescentes, as crianças, elas não têm a experiência que a gente adulto tem de saber criar situações, saber se sair, né? Então, assim, a partir disso aí, a maneira como ele vai viver, a maneira como as situações acontecem, vão fazer com que eles sejam mais introvertidos. E aí, a partir disso, vai criando a personalidade dele. Sim. Se ele não consegue se sobressair e se não há um incentivo para isso, ele vai cada vez se tornar uma pessoa mais reservada, mais tranquila, assim, sem muito acesso a isso, vai cada vez se fechar mais. Sim. E isso está muito ligado também à sua pós, né? Sobre perinatalidade e parentalidade. Sim, porque o meu estudo da parentalidade, principalmente, eu estudo a mulher quando ela pensa em engravidar, até quando ela educa os filhos. E tudo isso, se você, a partir da sua gravidez, você no seu período de gravidez, você não está plena, você está tendo ansiedade, você não está 100% tranquila, tudo aquilo afeta o seu bebê. Sim. E aí, se esse bebê, no período gestacional, a sua mãe estava com muitos conflitos, estava sofrendo muito, existe uma probabilidade muito grande dessa pessoa, no futuro, ter dificuldades de se desenvolver como De ser. se relacionar. De se também. relacionar. E eu acho uma coisa importante também é que quando a gente aprende a ACP, né, do Carl Rogers, a gente aprende sobre a congruência, né? Que as crianças, elas têm um alto grau de congruência. Então, assim, a tomada de consciência, a comunicação, elas são todas muito semelhantes. Então, se a criança, ela tá em um ambiente hostil, ela vai... os comportamentos dela vão ficar muito parecidos com os dos pais, né? Porque elas vão ter uma consciência de que, o meu pai tá fazendo isso, então eu também posso fazer. Toda essa questão da influência é algo que muda muito desde pequeno, né? A cabeça da criança. Sim. A criança ela não tem filtro, né? A criança ela usa o filtro dos pais. Ela está ali repetindo o tempo inteiro. E o que é importante nisso? É perceber que a criança ela tem... quando ela está
nesse movimento de repetição, ela vai estar sempre repetindo o que ela está vendo. Não interessa se é positivo, se é negativo, ela vai repetir. Sim. E aí, no futuro, vai depender a autoestima dela. Se ela é uma criança que ela foi incentivada nas habilidades dela, ela vai ter muita facilidade de ter boas relações. Mas se ela é uma criança que ela não foi incentivada, que ela teve pais que foram muito controladores, que não deixaram que ela tivesse um bom desenvolvimento, provavelmente ela vai ter retrações. E isso também está muito ligado aos relacionamentos amorosos, relacionamentos abusivos, né? Porque tudo o que a gente vê dos nossos familiares, a gente espelha muito. Então, meu pai é abusivo com a minha mãe. Eu não sei outro relacionamento diferente desse. Eu tô vivendo aquilo ali, eu tô dentro daquilo ali. Então, E também tem vários adolescentes que taxam os pais como narcisistas, sendo eles rígidos com eles durante a infância e a adolescência. Então, como a gente pode diferenciar pais rígidos e pais narcisistas? Pronto. A gente tem que partir, primeiro, pensar o seguinte. Vocês são adolescentes, né? Então, vocês estão vivendo um mundo que ele está pronto. Eu que tenho aí 5 pontos alguma coisa, eu vi uma outra realidade. Eu vi um outro mundo. E esse mundo, vocês não têm essa experiência. Então, assim, vocês estão vendo uma realidade de hoje. Só que a gente está vendo uma transformação, né? E aí está tendo uma questão muito difícil de entendimento dos filhos em relação à educação dos pais. Por quê? A minha mãe me educou de um jeito. Eu, para educar minha filha, eu já tenho que fazer um meio termo. Mas quem está tendo filho agora vai educar com os conhecimentos que eles têm, com a experiência que eles têm. E aí, o que está acontecendo? Tem muita coisa perdida nesse início, nesse fim, porque eles não tiveram meio para intercalar isso. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo pais, um pai que ele já não seja tão jovem, ou então que foi jovem, mas que foi criado num regime muito rígido. Vai criar o filho com uma norma, com uma educação que não é a realidade do filho. Por quê? Porque a convivência que ele tem é toda diferente. E não tem uma boa relação, não tem uma boa conversa, não explica para o filho por que as coisas estão acontecendo, por que tem que ser daquele jeito, mas quer que o filho entenda e respeite e aceite. E aí fica muito difícil, porque ele não sabe o outro lado, ele só tem agora. E aí, o que eu vejo muito? Um conflito de ideias, todo mundo querendo se relacionar, mas ninguém sabe por onde, ninguém sabe o que fazer. sim. Né? Sim, verdade. E eu acho que uma coisa que dificulta muito também é porque, às vezes, essa questão da influência que o pai tem... Acho que muitas crianças, elas distorcem algumas situações, né? Então, eu acho que tem muita questão da camuflagem. Eu sou o seu pai, então eu tô fazendo isso aqui porque é o melhor para você. Porque eu acho que é o que você precisa para que você tenha uma boa vida, para que você tenha uma boa educação. E aí, essa questão acaba entrando no inconsciente da criança, né? Então, ela pensa assim, é o meu pai, ele sabe o que é melhor para mim. Então, eu não vou me opor a essa regra, eu não vou me opor a essa norma. Só que a criança, ela desde pequena, ela tem que saber que ela tem que ter a própria identidade, ela tem que ter a própria subjetividade, porque senão acaba sendo uma vida que não é dela, né? Que acaba sendo de outra pessoa. Então, é muito importante a gente reconhecer, né? Quando a gente está em um relacionamento, que a pessoa, ela coloca meio que as vontades dela em cima das nossas, né? Sim. Quando vocês começarem a estudar o desenvolvimento humano, vocês vão aprenderem que a gente vai se formar, o nosso cérebro, ele só para de se transformar quando a gente tem aí na faixa de 24, 25 anos. Até então, nós estamos em evolução. Nosso cérebro está lá se modificando. E isso, para a criança, para o adolescente, é muito difícil,
por isso que essa fala que você disse aí é importante. As coisas precisam ficar claras, não só porque é dito, mas precisa ser Entendido, né? entendidas. Precisa ser dado significado. Porque eu dizer para o meu filho que você não faça porque você não pode, mas eu não dizer por qual motivo, e não ter uma relação. Só dizer não pode é uma coisa. No mundo de hoje, porque assim, além das mudanças gerais, tem o que a internet traz, né? A internet está lá todo o tempo dizendo que as coisas são fáceis, que é para ser tudo moderno, que tudo pode, que é só uma questão de... Aí você tem que trazer essa realidade que ele está vendo lá fora para dentro do que você quer, como pai, como educador, né? E aí, se você não se curva para esse filho, para ter uma boa relação com ele, fica difícil. Porque, assim, quando eu digo para o meu filho que ele não pode fazer uma coisa, e não digo motivo, não sento, não converso... Dá mais vontade de fazer, né? Geralmente as pessoas tendem a fazer. A minha geração também passou por isso. Só que, assim, os adolescentes, as crianças, elas precisam ser regulados. Por causa dessa história que eu disse, eles não estão prontos. Então, assim, vocês jovens, que aqui são maioria jovens, vocês estão querendo conhecer o mundo, vocês estão querendo executar o que está ali no plano de vocês. Vocês não sabem de consequências, às vezes, não param para pensar. Quando a gente é adolescente e alguém chama a gente para ir para uma viagem, tipo assim, vamos para tal canto. Se você tiver liberdade de ir, você só vai pensar em botar as coisas na sacola, na mochila e vai, entendeu? Quando você tem 50 anos, você já vai pensar, onde é que eu vou ficar? Vou dormir aonde? Como é que eu vou? Porque você já tem outras exigências. Por quê? Porque você já pensa, você já está formado. Então, o que vocês não têm na juventude, as crianças não têm, é o senso de perigo. É porque também a gente é muito imediatista, né? É tudo ou nunca mais, a gente quer viver aquilo agora. Eu digo isso porque a gente está passando por essa fase também, e eu sou muito assim, se não for agora, eu não quero mais. E às vezes a gente tem que esperar e Sim, tem que ir com amadurecer calma. isso, ir com calma. E eu sei que é difícil, mas... Às vezes a gente quer viver nossas experiências o mais rápido possível e não lembra das consequências. Pois é, mas aí trazendo para o tema de vocês, de relacionamentos, né? Assim, foi feita uma pesquisa recente e o que é que mais mantém as pessoas em equilíbrio, né? Mantém a gente saudável, feliz. O que é que é? É dinheiro? É isso, é aquilo? E foi percebido, depois de tudo, que o que melhor deixa o ser humano em equilíbrio são as relações. Então, se você tem uma relação saudável na sua casa, no seu meio familiar, na sua escola, quem é criança, você vai ser uma pessoa que você vai resolver seus conflitos. Sim. Você vai estar em evidência, em movimento, realizando o que está acontecendo ali. Você não vai estar guardando, não vai estar camuflando. Uma coisa que a gente está vivendo muito no mundo de hoje, essa questão assim, de eu sempre estar provando que eu estou bem, que eu estou satisfeita, que eu sou feliz. E aí isso é uma questão que eu levo também assim muito lá para a questão da parentalidade, da perinatalidade. A gente nunca vê uma mulher grávida imaginando que ela não está feliz. A gente vê uma mulher grávida e a gente pensa assim, não, ela está feliz. Porque foi a escolha dela, Você né? não pergunta como você está. Você dá os parabéns. Ô, amiga, parabéns, não sei o quê. Né? Verdade. Você não pensa que... às vezes aquela mulher está em desespero. Sofrimento, ela né? está num sofrimento tremendo. Medo.
porque ela não programou aquela gravidez. Ela estava com um projeto de vida e aquilo aconteceu e ela não sabe o que é que vai fazer. E aí, por conta dessa questão dela não poder se expressar, porque a sociedade diz que ela está feliz, ela introspectivamente guarda aquele sentimento, não diz para ninguém e vai sofrendo. Vai passar ali aqueles 9 meses num conflito desesperador. E aí, quando acontece o parto, a mulher tem uma depressão pós-parto. Ela não teve uma depressão pós-parto. Ela estava em processo de depressão, ela já estava em sofrimento. E aí ainda tem outra questão, que quando a mulher tem um bebê, a mulher ela não existe, quem existe é o bebê. É o bebê que recebe presente, é o bebê que, né? Todo mundo vai para ver o bebê. E a mulher está lá, acabada, com o corpo modificado, com tudo que aconteceu com ela, né? Mudando a rotina dela inteira, com uma situação que ela nem sequer imaginou, porque assim, você tem o que você imagina. Você não imagina que quando o bebê nascer, o bebê vai ser chorosinho, que ele vai estar lá a noite inteira sem dormir, e que você também tem que passar por aquilo, que a sua rotina inteira vai mudar, até as coisas se encaixar e se equilibrar, e a rotina voltar tudo ao normal. Sim. Então, qual a dica que a gente pode passar para essas pessoas que estão com dificuldade de se relacionar com os pais, porque eles são rigorosos, porque eles não dão liberdade que essas crianças, esses adolescentes precisam? Eu digo para os adolescentes que, assim, eles é quem tem mais capacidade de mudar isso. Por quê? Porque os adultos, eles já estão cristalizados. É muito mais difícil eu mudar um adulto do que mudar uma criança, do que mudar um jovem. Os jovens, quando eu trabalho com jovens, essa questão, eu estou sempre dizendo para eles, olha, quem é que está do lado, que tem as informações, que quer a mudança, que está insatisfeito? Parte disso, né? Assim, eu estou insatisfeito com uma relação com a mãe que eu não consigo conversar. Então, eu tenho que chegar nessa mãe, me desmontar e buscar os caminhos que eu possa acessar essa mãe. Porque essa mãe, ela quer lidar bem com o filho. Nem um pai quer ter uma relação insatisfeita com o filho. Mas eles não sabem como agir. E eles estão lá num conceito de que eles têm que ser os líderes, que eles têm que estar dando as coordenadas, que eles têm que estar no comando, que eles têm que ser a lei. É muita responsabilidade, né? E, às vezes, eles querem fazer alguma coisa, mas eles não sabem como fazer, né? Eles só querem o passo da criança, do adolescente, de chegar lá e falar, olha, a gente pode conversar, né? Alguma coisa assim. Mas tem que ter um cuidado também, que é saber dar limite. Uma coisa que está muito perdida hoje na geração é assim, os pais estão sendo só legaizinhos com os filhos. E não pode. Eu tenho que dar leis para o meu filho. Só que eu tenho que dar leis e direcionar isso. Né? Não é dar leis, eu tenho que dar limites. Eu tenho que determinar coisas. Eu tenho que... O pai, hoje, ele está muito na preocupação de, assim, eu quero dar o melhor para o meu filho, e aí eu vou dar tudo que eu não tive para o meu filho. E aí é onde eles estão pecando. E muito. Porque como é que a gente se relaciona no mundo? Como é que a gente desenvolve as nossas habilidades? Praticando. Como é que eu vou saber realizar algo se eu não passei por aquilo? A minha mãe nunca permitiu que eu tivesse uma atitude. Ela sempre decidiu por mim. E também lidar com a rejeição que pode vir na vida adulta também. É verdade. Exatamente. A gente precisa ter resiliência. E como é que a gente tem resiliência? Com os nãos. Errando, sabendo que você vai ter que refazer e vai dar certo. Não é fazer para dar certo. É fazer até dar certo, né? Porque às vezes a coisa não está pronta. E assim, eu não
eu não sei um caminho. Eu só vou fazer e dar certo se eu fizer e tentar e errar e fazer de novo. Eu não posso porque eu fiz e errei, não foi o que eu queria, aí eu me frustrar e aí não fazer aquilo de novo. Sim. Agora a gente pode dar entrada no nosso segundo eixo, que é sobre relacionamentos abusivos. Eu acho que para a gente começar essa discussão, é importante a gente falar que o Brasil ele é o 5º país no ranking mundial de feminicídio, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Só que é importante a gente elucidar também que os relacionamentos abusivos, eles não estão relacionados apenas ao feminicídio, né? Ele está relacionado às masculinidades, como que ela afeta a sociedade, como que afeta os homens, como que essa reprodução de atitudes machistas pode desenvolver, né, as relações. Então, assim, a gente precisa fazer uma análise crítica da cultura, do gênero, da classe social em que essas pessoas estão inseridas, né, Mazé? Exatamente, porque assim, no início de tudo, a mulher ela não existia, né? A gente tem que entender que hoje o que a gente tem é um ganho enorme diante do que não foi nada, né? Então, o homem ele foi educado para isso e até hoje a gente vê mães e pais dizendo para o filho que ele não pode chorar, que ele tem que ser forte, que ele tem que ser isso, né? E assim, invalidando toda a afetividade dele. O homem ele tem que ser, o homem ele foi educado para ser um gestor da prole. Ele era para ser a renda da casa, ele era para ser o trabalhador e ele não era para ter sentimento. O homem ele tinha que se esconder, o homem não podia chorar. E aí muitos desses jovens hoje que estão praticando isso vêm de uma educação de pais que foram rígidos dessa forma. E aí, na realidade de hoje, eles não conseguem se adaptar, né? Porque é difícil eu lidar com sentimento. Dizer, uma questão hoje difícil é as emoções. Se você lidar com as crianças hoje, tem criança que não sabe o que é emoção. Verdade. Né? As crianças elas não sabem. Por quê? Porque elas estão vendo o que está passando ali no desenho. Né? Mas, assim, no dia a dia, é difícil entender com a criança. Às vezes, as pessoas não dizem o que é que elas querem dizer. Né? Eu vi uma experiência de uma mãe que ela disse para o filho que o vovô morreu e virou uma estrelinha, né? E para ele virar uma estrelinha era uma coisa boa, porque era onde o vô dele estava, né? E ele queria morrer para ser uma estrelinha igual o vô dele, porque não teve esse processo de explicar a história do luto, foi simplificado com aquela história da estrelinha. Que você, às vezes, você, por medo de dizer, a gente não precisa ter medo de dizer, é saber dizer. Mas, assim, eu não posso pegar uma realidade e minimizar ela sem saber o que sem saber o que aquela pessoa está entendendo. Porque, assim, uma coisa é o que eu sinto, a forma como eu estou sentindo, né? É por isso que acontece muito desconexão nas relações, porque as pessoas hoje elas estão nessa questão aí do abusivo, né? O abusador ele quer atenção, ele às vezes até por uma falta de afetividade que ele tem, que ele não sabe se relacionar com o resto do mundo, ele escolhe aquela pessoa, só que ele quer que aquela pessoa seja tudo na vida dele. E então, o que acontece? Ele seja tudo na vida dela também, né? Ele vai pegando aquela pessoa e vai descontextualizando ela da sociedade, né? Vai se transformando imprescindível ao ponto dela, de repente, se perceber afastada de todo mundo dela, né? E aí, quando ela está sozinha, não tem ninguém, aí ele age, né?
Por quê? Porque ela está fragilizada, ela essa questão aí é muito silenciosa. O abuso, a relação abusiva, ela é muito silenciosa, porque ela vem dessa forma. Você não percebe. É tanto que quando você vê em reportagens, quando alguém vai falar, mas como você, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tinha dinheiro, que tinha boas amizades, como você se percebeu? E a pessoa diz, não, eu não percebi, porque eu fui me afastando de tudo, e quando eu vi, só estava eu e a pessoa. E aí eu não tinha afetividade, aí eu vou suportando tudo aquilo porque eu estou só, né? E aí a pessoa me maltrata, mas aí eu estou sozinha, aí ela vem e me cuida de novo. E aí eu vou e... É um ciclo, né? É. Vai se repetindo. Acho que uma questão assim é porque a gente entende esses relacionamentos abusivos muito. Acho que são comportamentos muito naturalizados, né? Que a gente acaba não tendo muito conhecimento sobre o assunto. Eu acho que, exatamente como a senhora falou, depende muito de como a pessoa se vê, aonde ela tá, na sociedade, como ela tá com o parceiro dela, ou com a família dela, porque a gente precisa também deixar claro que relacionamento abusivo não é só entre os parceiros, acontece entre amigos, acontece na família. Então, assim, o que é necessário a gente fazer é ir procurar atrás das informações, né? Eu estou em um relacionamento abusivo ou eu não estou? É importante a pessoa ter conhecimento, né, de onde ela está inserida no relacionamento. Com certeza. E entender também, assim, que esse abusador, ele também não está fora de estar infeliz, de precisar ajuda. É para isso que Sim. vocês estão estudando, né? Para cuidar também desse povo. Porque precisa quebrar também... por que está acontecendo muito feminicídio? Porque as pessoas, elas perdem quem elas acham que é a vida delas e elas não conseguem, naquele momento, imaginar uma forma de viver sem a pessoa. Sim. É uma dependência emocional absurda, né? Uma dependência emocional absurda ao ponto da pessoa acabar com a própria vida. Porque quando você destrói a pessoa, você destruiu a sua vida também, né? Sim. Sim. E eu acho que isso dá gancho para a gente entrar O nosso último tópico, no nosso né? último tópico, que é o eixo 3, relacionamento amoroso. Segundo a Secretaria Brasileira de Segurança Pública, 28,9% das mulheres já sofreram algum trauma relacionado a não só relacionamento abusivo com um parceiro, mas como a Ana Lara disse, de familiar também, de amigo. E hoje em dia a gente percebe que até na amizade também tem muita amizade tóxica e abusiva, que a gente não entende como não consegue sair. Isso tudo engloba relacionamento amoroso. E dentro desses traumas, a gente tem o TEPT, né? Que é o transtorno de estresse pós-traumático. Que não é... Quando a gente fala de transtorno pós-traumático, a gente pensa numa coisa muito grande, mas não é. É uma coisa, às vezes, pequena. Tipo assim, eu terminei o meu relacionamento e eu não consigo entrar em outro. Isso é um exemplo muito claro do que vem muito acontecendo com os jovens. Tem muita gente com bloqueio emocional pesado mesmo, por conta de relacionamentos antigos, ou que não chegaram nem a ser relacionamento, mas de alguma forma afetou. Como a gente pode ajudar os jovens que estão passando por isso, são muitos? Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem, assim, vou voltar além da perinatalidade e da parentalidade. Vou voltar para outro nicho que eu estou começando a estudar agora, que é a pré e perinatalidade. Que é assim, um estudo que está tendo agora que você é uma coisa fantástica. Assim, eu estou começando a estudar e estou assim, em ebulição. Porque nós somos... todos os nossos traumas, os estudiosos dizem que estão relacionados com a nossa infância, mas não da forma como Freud colocava, né? Assim, porque assim, o Freud ele estudou e ele viu o que eu acho da psicanálise, que precisava de alguém que
desenvolvesse melhor. Né? É tanto que todas as abordagens que a gente tem na psicologia é alguém que veio da psicanálise e que discordou de alguma coisa, né? Sim. E aí, o que esses estudos dizem? Que todos os nossos traumas, e todos nós temos traumas, né? Todos os nossos traumas estão desde quando a gente é gerado até os nossos 2 anos de vida. Então, todas as nossas experiências, de dentro do útero até toda a infância, tudo é traumático, mas o mais forte é até 2 anos, que é quando não está na nossa memória. Nós não temos memória do que aconteceu com a gente até 2 anos. Isso não fica gravado, né? mas fica marcado no inconsciente. E aí, tudo que a gente vive de trauma hoje, se a gente conseguisse voltar lá atrás e analisar tudo, você vai achar uma resposta, né? E aí, como é que acontece isso? As memórias mnemônicas, né? Que são memórias que eu tenho, mas que eu não tenho consciência, mas que ficou marcado. Por exemplo, uma pessoa que ela é inibida hoje, ela pode ter isso como resultado de um trauma que ela teve lá no momento de infância, que ela não recebeu o afeto necessário para ela. Sim. Não quer dizer que eu vá pegar meu filho e deixar ele lá chorando, entregue. Eu saber dar o afeto, né? Para que essa pessoa ela se sinta protegida e não se sinta abandonada, para que durante toda a sua vida ela não volte a essas situações e repita isso. E vale salientar também que cada relacionamento é um relacionamento. O meu relacionamento não vai ser igual ao da Vivian, igual ao da Lara, igual ao da Mazé. E que a gente tem que estar muito... A gente tem que se colocar muito no lugar do outro para conseguir viver um relacionamento saudável. E se colocar no nosso lugar também. O que é que eu mereço? O que é que eu posso passar? Será que eu me permito passar por isso? Isso é uma pergunta que deve ser feita em qualquer, tipo assim, essa atitude. Constantemente, né? Constantemente, exatamente. Porque assim, será que eu mereço passar por isso? Será que eu... Nossa, mas meus pais me criaram de uma forma tão assim, com tanto amor, tanto carinho. Será que eu mereço estar nessa situação? Esse amor tão pequeno que me faz me diminuir. Então, eu acho que isso deve ser pensado sempre. E é muito difícil você sair de um relacionamento quando você gosta da pessoa, mas ela é tóxica. Só que, tipo assim, quando você sai e você encontra alguém que tá 100% por você e que te ama de verdade, que não é tóxico, gente, a melhor coisa do mundo. Então, se permitir sair de um relacionamento e, não vou entrar em outra agora, não sei o quê. Não. Só se permita viver e faça essas reflexões, né? Será que eu mereço estar nesse local agora? Será que eu mereço passar por isso? E também entender a outra pessoa também, Sim, né? se colocar Porque no lugar do outro. empatia é justamente você se colocar no lugar da pessoa, não na sua realidade, mas na realidade da pessoa, sabe? Qual é o contexto em que ela vive? Será que essa atitude aqui que eu tô tomando, ok, pode não ser nada demais pra mim, mas pra outra pessoa é. Então, a gente tem que respeitar isso. Porque eu acho que a gente... nós somos os primeiros a olhar pra nós mesmos, né? De tipo assim, isso aqui não me faz bem, eu não gosto disso. Mas quando chega a outra pessoa, a gente não consegue pensar na realidade dela, né? A gente só consegue pensar na nossa. E um relacionamento, ele precisa ser... Uma troca, Uma né? troca, exatamente. Exatamente. Às vezes a gente... a pessoa que eu amo ama tanto fazer isso, mas eu não gosto. Mas por ela eu posso fazer. Se não for algo que me machuque ou me incomode. Aí, tipo assim, a pessoa que eu gosto adora assistir um determinado tipo de filme. Mas eu não gosto desse tipo de filme, eu preferi assistir outro. Mas como é uma troca, eu posso assistir o que ela gosta e posteriormente ela pode vir assistir o que eu gosto também. Sim. Questão de respeitar, né? Sim. E aí, é uma questão, assim, de não ser só a empatia, ser também a compaixão, né? Que a empatia, eu pensar como o outro, né? Mas a compaixão, eu não só pensar, mas eu também fazer pelo outro. Que eu acho que é uma coisa que está faltando muito, né? O mundo está muito, assim, na defesa,
né? E Verdade. é onde as relações estão se perdendo. Porque eu estou sempre querendo mostrar para o outro que eu estou bem. Eu não estou Sim. sofrendo, que eu estou feliz, que eu estou comendo a melhor comida. Então, estou postando aqui, É. entendeu? Sim. E Positividade tóxica, né? positividade Sim. tóxica. E não me colocando, não me permitindo. Às vezes, quando eu me coloco nessa situação, nem eu me percebo como eu estou. Né? Se permitir ser vulnerável às vezes, né? É importante. Pois é, porque a gente é esse ser, nós somos seres que nós estamos nessa situação, assim, a gente não está pronto, a gente está em transformação, a gente hoje tem um conceito, mas amanhã a gente pode mudar, né? E tudo bem, né? E tá É, tudo tá tudo bem, bem. entendeu? E é isso. Gente, eu queria agradecer todo mundo que participou, agradecer a Mazé por ter vindo, ter esse Sim. bate-papo incrível, foi muito bom. Muito esclarecedor em algumas questões. E eu espero que vocês tenham gostado e que assistam o próximo episódio. É Sim. isso, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. A gente rindo. Ai.